Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos chegando ao fim de mais um ano. Nessa época, em geral, as pessoas fazem uma análise do que aconteceu ao longo dos 365 dias e principalmente traçam metas para o ano seguinte. E a lista, olha, pode ser grande, viu? Conseguir poupar dinheiro, mudar de profissão ou arrumar um emprego, emagrecer, começar a fazer exercícios físicos, parar de fumar, ser mais tolerante com os outros e por aí vai. Mas muitas pessoas dizem que não conseguem alcançar essas metas e o resultado pode ser a frustração. Será que existe uma metodologia para alcançar essas metas? Será que estamos nos empenhando verdadeiramente para conseguir o que desejamos? Bem, para nos ajudar nesse propósito, nós convidamos o psicólogo Vitor Barros. Olá, Vitor. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Como o ano passou rápido, né? Bastante, Nossa né? Senhora! E geralmente é assim, né? Quando a gente mal vê, já passou um ano, passaram-se 2 anos e muitas vezes a gente vai vivendo sem um planejamento. Então, minha primeira pergunta é importante você traçar metas, você ter um planejamento? Sim, sempre muito importante, porque quando a gente tem metas, a gente tem uma noção mais clara aonde a gente quer chegar e também, dependendo dessa meta, né, em quanto tempo a gente pode chegar até esse alcance desse objetivo. Então, a gente consegue ter uma noção melhor do que a gente pode ir fazendo também de outras metas e outros propósitos que também a gente está sempre alimentando, né, na nossa vida. Sim, é verdade. E as coisas mudam, né? A vida é dinâmica, de repente o que eu queria ontem, talvez eu não queira mais hoje. E aí é sempre bom ter esse olhar, né? Diante da nossa existência. E quando a gente está falando de traçar metas, é importante de fato você ir lá escrever, seja no celular, ou pegar a caneta mesmo, papel e escrever efetivamente o que você quer alcançar? A gente sempre recomenda, né, enquanto psicólogos, fazer essa escrita, porque isso deixa muito marcado e torna concreto. É como se a gente estivesse fazendo um contrato com nós mesmos naquele momento, né? E é importante que as pessoas, quando vejam aquilo, elas saibam que não é simplesmente uma lista de compras que vão até o supermercado e precisam trazer aqueles itens, né? Mas que seja também um objetivo que seja palpável, seja de fato alcançável e que ele saiba desenhar esse caminho até chegar lá. Não posso simplesmente chegar, né, e falar o seguinte: olha, eu quero esse ano de 2020 comprar um carro de luxo de 2 milhões de reais. Eu teria que trabalhar muito. Isso é verdade. E até mesmo maltratar o meu corpo se eu pudesse, talvez, quem sabe, alcançar um objetivo como esse em um ano. Isso é interessante, né? Porque se a gente coloca metas inalcançáveis, né? A gente, além de se frustrar, que a gente vai falar sobre isso também, termina que você desiste porque é algo que você não vai conseguir alcançar, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente está falando uma pessoa, vou dar um exemplo. A pessoa quer emagrecer, né? E aí, em vez dela colocar assim, não, eu vou emagrecer, exemplos, tá, gente? 50 quilos em um ano. Pega uma meta menor, né? Porque às vezes você pode até ultrapassar essa meta, né? Com certeza. Mas é um tipo de meta também que a gente precisa saber a quem procurar, dependendo do caso, né? Então, às vezes a pessoa tem um problema, pegando no caso de emagrecimento, né? Como é muito recorrente Sim, isso. sim. A pessoa quer um emagrecimento, é possível, mas ela também precisa saber como o corpo dela se comporta e procurar talvez um endocrinologista, um nutricionista ou um educador físico, vai ajudar a alcançar esse objetivo de uma forma muito mais rápida, muito mais consciente e com certeza essa pessoa vai conseguir manter esse peso como ela gostaria de perder. O que acontece é que muitas pessoas querem simplesmente alcançar a meta sem pensar em todos esses percalços e quando chega até a meta, meses depois ou até um ano depois, a pessoa retoma todo o peso. É verdade. Então, é importante que a pessoa tenha noção, E um né, planejamento, né? de quem vai acompanhar ela. Interessante. Isso que você falou agora, eu pensei assim, você coloca ali sua meta, mas o que eu vou fazer para alcançar essa meta também é importante ter ali nesse planejamento? Com certeza. Né? Não dá para a gente pensar numa meta sem saber quem são os nossos instrumentos, Sim. quem são os nossos colegas, né? E quem vai acompanhar a gente nesse tempo todo. Então, ter essa organização. E a gente está falando de uma organização mesmo, né? De um planejamento, né? Um planejamento que tem que ter início, meio e fim, tem que ter quando vai acontecer, quem vai fazer e o que vai fazer.
E aí, de quanto em quanto tempo é importante a pessoa voltar ali e ver assim, o que eu consegui, o que eu preciso fazer para me esforçar mais? Aí depende de cada meta, Uhum. né? Por exemplo, de emagrecimento, geralmente as pessoas buscam esse comparativo mensal. Mas existem formas também da gente ir observando e monitorando nossas metas por trabalhos mentais mesmo, né? Então, no momento quando a gente vai deitar na cama, num dia mais tranquilo, numa sexta-feira ou num sábado, que geralmente é um dia que a gente consegue se desvincular do estresse do trabalho, do estresse do dia a dia, a gente possa fazer um trabalho mental bastante introspectivo de rever como foi aquela semana, se eu estou no caminho, se aquilo está sendo palpável, se eu consigo alcançar essa meta. Tudo isso ajuda a gente a fortalecer para ir para aquele caminho. Ou simplesmente a gente pensar, eu acho que eu vou ter que fazer um remanejamento aqui, um ajuste, para eu poder seguir firme no objetivo que eu quero. E como tudo na vida, né, Vitor, o que a gente quer atingir, a gente precisa ter foco, né, e determinação para que a gente possa alcançar aquilo. Porque, em geral, nós, e eu me incluo, a gente quer soluções mágicas, a gente quer resultados mágicos e isso não acontece. Ou se acontece, como você falou, você pode até de repente emagrecer, mas se você não teve todo um planejamento, você vai voltar, tende a voltar a engordar, né? Então é importante você ter essa determinação, esse foco para você atingir o que você quer? Com certeza. Até mesmo muitos dos trabalhos, quando procuram psicólogos para fazer um planejamento de metas, Legal. e geralmente vê agora nesse mês de janeiro, né, até agora em dezembro, é importante que faça o teste, né, digamos assim, se a pessoa de fato precisa daquilo, se ela de fato vai alcançar aquilo e como ela vai estar quando chegar até lá. Para que isso se torne um objetivo sustentável para ela. Então, muitas pessoas às vezes querem objetivos que são de outras pessoas. E as redes sociais acabam fortalecendo muito a gente querer uma roupa que alguém famoso utilizou e você pensa, vai ficar bem em mim, mas será que é o meu estilo? Será que é algo que me serve, né? Então, é importante nesse primeiro momento verificar isso, se esse objetivo é de fato da pessoa ou se não uma série de influências de redes sociais ou de um objetivo que as pessoas dizem querer, mas não necessariamente é o que vai trazer satisfação, plenitude ou felicidade no seu dia a dia. Você tocou num ponto muito importante, eu vou querer voltar sobre esse tema no próximo bloco, viu? E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também deve participar com comentários, sugestões de entrevistas. Anote o número do nosso WhatsApp, 99976-9204. 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, a gente vai esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre como alcançar as nossas metas de ano novo. E o nosso entrevistado é o psicólogo Vitor Barros. Vitor, nós falávamos anteriormente sobre esse fenômeno hoje, né? Das redes sociais, que as pessoas muitas vezes têm que estar sempre felizes, né? Postam uma felicidade que a gente sabe que não é real, porque a vida de todos nós é feita de altos e baixos, esse é o normal da nossa vida, né? Então ali a gente tem um mundo que não é real e muitas vezes as pessoas focadas, né, em redes sociais, elas criam metas que na verdade não são as metas pessoais delas. Então, aí eu queria que você, como psicólogo, falasse um pouco isso para as pessoas que estão em casa. Na medida em que a gente vai, e é importante, a gente já falou aqui, você escrever no papel o que você quer, qual a meta que você quer alcançar neste ano, é importante eu perguntar, mas eu realmente quero isso? Isso é para mim ou é para os outros? Você tocou num ponto que realmente é muito importante, porque a gente está sendo bombardeado por uma série de informações e a gente precisa saber filtrar isso tudo. Verdade. E as gerações que estão vindo agora, elas não estão sabendo filtrar muito bem porque não estão sendo ensinadas. Não é um papel nosso julgar, né, mas simplesmente também a gente saber como ajudar. Então, às vezes, uma pessoa que hoje, aos seus 17 anos ou 18 anos, que está entrando numa fase adulta e quer ter um emprego dos sonhos, quer ter um carro, quer
Um corpo, talvez, né? Um corpo Que não é esbelto, real. né? Uma saúde ali esbanjando, ir para festas que sejam festas com glamour. Então, essa pessoa ela vai criando um estereótipo na cabeça dela de que aquilo ali é alcançável para ela, mas ela se desconecta de sensações, de saber de fato o que me faz feliz, o que me faz estar bem. E aí é muito comum, até mesmo em consultório, pessoas chegarem falando, olha, eu passei minha vida inteira indo para lugares caros, lugares, enfim, muito badalados, e em um determinado momento da minha vida eu via que aquilo ali tinha um vazio enorme. Eu postava fotos porque muitas vezes tinha que postar, já estava no automático, mas eu não me via naquele lugar mais, eu estava realmente só no corpo presente. E puderam resgatar muitas coisas da sua época de infância, adolescência, ou início de uma vida adulta, quando eles tinham essa felicidade, essa simplicidade de que ali estava tão bom com os amigos, familiares ou com aquelas pessoas naquele ambiente que não importava se a comida que ele estava comendo custava R$ 200 ou R$ 5. Com certeza. Isso me lembra o essencial é invisível aos olhos, né? Com certeza. O que a gente precisa realmente, talvez não seja nada daquilo que as pessoas estejam mostrando, né? Querendo mostrar. E eu acho que a simplicidade, no final das contas, é o que alimenta a nossa alma, né? Com certeza. É como a gente se conecta a nós mesmos, né? Eu sei que falando dessa forma parece um pouco clichê, né? Vindo de psicólogo, mas é porque é o que a gente mais sente quando as pessoas trazem. Quer dizer, uma você está insatisfação. vivenciando isso na prática, né? Não é uma teoria que a gente você, como você falou, várias pessoas vão ao seu consultório porque vivenciam essa vida que aparentemente é uma vida de felicidade, mas que não traz o que elas querem realmente, né? Às vezes o que elas querem, elas nunca sentiram na vida. Por mais que tivesse tido uma série de êxitos socioeconômicos, digamos assim, né? Não passou por dificuldades financeiras, conseguiu viajar para lugares maravilhosos, paradisíacos, mas ela não conseguiu ainda sentir na vida dela, por exemplo, uma relação saudável, harmoniosa com o pai ou com a mãe, independente se estão casados ou não, com irmãos, com familiares, com amigos, uma relação de confiança. Isso mostra o tanto que nós, enquanto seres humanos, somos pessoas que precisamos dos outros. Das relações reais, né? Sim. Não as virtuais, né? Eu lembro muito de uma executiva que eu atendia e que ela tinha o seu salário na época que era R$ 20.000, que é um salário muito alto na época, e ela estava extremamente insatisfeita, tinha conseguido alcançar todos os objetivos profissionais, mas ela não tinha uma relação saudável com a filha, com o filho, tinha terminado um casamento de uma forma que ela conseguia perceber que não tinha sido, que aconteceu na verdade ela ter desleixado a relação e ter pensado, olha, então vamos separar que é melhor do que a gente se desgastar. Então ela foi desistindo dela mesma e desistindo de tudo aquilo que pudesse trazer para uma relação mais plena dela com ela mesma a longo prazo, porque hoje ela vê que aposentou e está sozinha, com um salário, né, muito bom, mas ela está sozinha. Com dinheiro, mas sem as pessoas que amam ao lado, né? Justamente. Então, voltando aqui para essa questão das metas, o principal, então, pelo que você está dizendo, e eu acredito piamente nisso, é a pessoa primeiro tentar ouvir, né, o que ela realmente quer antes de colocar no papel as metas, não é isso? Justamente. O que realmente vai trazer felicidade para ela, enfim, o que vai deixá-la feliz? Essa é a questão. E aí entra um pouco a questão do autoconhecimento também, né? Principalmente o autoconhecimento. E a gente sempre sugere também para a pessoa conversar com pessoas de confiança dela, amigos, cônjuge, namorado, enfim, o que quer que seja, para perguntar, né? Olha, eu tive esse objetivo na minha vida, será que é um objetivo interessante? Né? O que você acha também? E compartilhar com pessoas que a gente confia também ajuda a gente a fortalecer essa ideia, essa meta e ela se tornar mais alcançável. Interessante. E muita gente procura os psicólogos, né, no caso você, para ajudar a fazer essa listinha, para ajudar nesse processo mesmo? Muita gente. Apesar de ter muitas pessoas que têm trabalhado de uma forma virtual, né, de plataformas virtuais, nas redes sociais, compartilhando, né, com enquetes, etc., mas muitas pessoas entendem que precisam conversar mais profundamente sobre esses objetivos, porque começa a perceber o seguinte, olha, eu tenho essa meta, mas essa meta demanda eu também me desfazer de alguns costumes, alguns vícios que eu sozinho não vou dar conta.
e aí é quando começa um processo terapêutico. Entendi. Então, assim, eu sei que é claro que as coisas são mais complexas muitas vezes do que a gente quer, né? Mas as dicas, além dessas dicas que você já deu, que a gente já falou, uma pessoa que te procura, quais as principais dicas que você dá? Bem, eu acho que o principal é a pessoa já chegar com um problema desenhado, digamos assim. Né? Olha, eu estou aqui e não estou satisfeito. Isso para a gente já é um problema desenhado. Porque às vezes as pessoas chegam, olha, eu não sei. É verdade. Né? Não é julgando, mas é só para realmente colocar para que as pessoas façam essa reflexão. Por que eu estou insatisfeito? E a gente vai trabalhar essa insatisfação. O nosso foco não é o quê, mas é como essa pessoa está se sentindo. E esse como ela está se sentindo vai ajudar ela a conhecer melhor esse objetivo dela. Legal. E olha, a gente lembra que esse programa é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso telefone, 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre como alcançar nossas metas de ano novo. O nosso entrevistado é o psicólogo Vitor Barros. Vitor, pelo conhecimento que você já tem nessa área, o que favorece as pessoas a abandonarem as suas metas? Geralmente as pessoas chegam muito afobadas e criam várias metas. Isso assusta, né? No nosso cérebro, a gente enxerga isso como um grande problema a ser resolvido e aí a tendência é a gente desistir. Então, geralmente, quando a pessoa chega com esse grande problema, a gente tenta fragmentar em pequenas metas para que a pessoa comece a entender que ela está alcançando, Legal. ela está caminhando e ela pode ir alçando outros objetivos no caminho. Quem for em dezembro agora, quem for sentar, não, vou sentar para fazer minhas metas. Eu sei que é difícil falar de números, mas em geral você fala assim, quantas metas você coloca no primeiro momento, assim, no papel? Olha, eu diria um número saudável, digamos assim, entre 5 e 10 metas, né? Pensando para o ano todo de 2020. E quando você for traçar essas metas, é interessante também você colocar um prazo ou não necessariamente? Depende muito. Tem meta que realmente não tem como a gente ter um prazo, que às vezes depende, né? de outros que não está no nosso controle. Mas aquilo que está no nosso controle, dá para a gente medir um prazo a ser alcançado. Por exemplo, a questão do emagrecimento. Se eu fui a todos os especialistas que vão me ajudar e eu tenho uma noção do que vai me ajudar, em quanto tempo eu posso ir perdendo esse peso, eu posso ter uma noção e colocar esse prazo para mim. Agora, se eu não sei como funcionam minhas glândulas, né, tireoide, etc., e se eu estou fazendo exercício errado, uma alimentação ruim, aí seria muito cruel comigo mesmo, com a minha autoestima, criar um prazo muito curto de emagrecimento. Sim, e é aquela coisa, né? A pessoa tem que ser coerente, né? Não adianta a pessoa querer emagrecer sem fazer exercício e comendo fast food, né? Então, tem que ter uma coerência. Porque senão vem a frustração. E aí eu te pergunto, como lidar com essa frustração? Quando você chega ali, no final do ano, você olha aquela meta que você fez lá atrás e fala assim, puxa vida, não alcancei nem a metade do que eu queria alcançar. Eu acho que o principal nesse momento dessa frustração, é um momento de muito crescimento também. Apesar da gente ficar um pouco para baixo, assim, né, mas é um momento também de muito crescimento. Se a gente estiver disposto a enxergar onde foi que a gente errou, onde foi que a gente talvez tenha desistido, ou a gente tenha parado de investir o tanto que estava investindo no início. Então, rever esses passos anteriores ajuda a gente para um próximo estar mais disposto e também fazer com mais coerência e com um traçado dessas metas, um planejamento mais assertivo. Assertivo, né? Vou pegar um outro exemplo aqui das pessoas, muita gente quer parar de fumar também, né? Vou pegar um exemplo mais prático. E aí, olhando nesse olhar mais aprofundado, que foi essa proposta que a gente trouxe aqui, aí as pessoas dizem, né, não consigo parar de fumar, tem aquela dificuldade, a gente sabe que é um vício realmente muito complicado de se parar, mas é importante você ter esse olhar do que está me levando, o que o cigarro me traz, né? O que eu acho, quais os benefícios ali, o que de prazer
o cigarro me traz. Ou seja, por que eu estou trazendo esse exemplo? Para que as pessoas não fiquem só na superficialidade, tentar se aprofundar, por que eu não estou conseguindo atingir essa meta? Isso também é importante? Com certeza. Pegando o seu exemplo do cigarro, existem as questões químicas, que é quem compete a isso, medicina, né, pode ter uma compreensão bem mais aprofundada, mas como você falou, existem ganhos secundários que o nosso emocional e o nosso mental tem ali naquele momento. Então, tentar conhecer esses ganhos que a gente está tendo naquele momento ajuda bastante. Por exemplo, um fumante, ele geralmente se sente com vontade de fumar quando ele está rodeado de pessoas, porque ele associou na vida dele, sempre quando ele fuma, no momento que está de uma sociabilidade maior, num barzinho com os amigos, num restaurante, ou coisa do tipo, né? Então, acaba que ele associa isso. Então, toda vez que ele se sentir sozinho, com amigos, ele mesmo tentando parar de fumar, ele vai sentir a vontade de fumar por ser um costume que ele adquiriu. E às vezes é uma solidão que pode estar por trás disso, né? Justamente. E aí essa parte que ele precisa aprofundar no processo terapêutico. Então aí vai a dica importante. Não adianta, não, eu vou parar de fumar. Você tem que tentar compreender o que está te levando àquilo, né? Um outro exemplo também que a gente vai pegar, que acho que são as coisas que as pessoas mais querem, assim, que é, eu preciso aprender a poupar o meu dinheiro. Né? Então, você também tem que buscar, porque muitas vezes há uma compulsão numa compra ali, e aí entra mais uma vez aquela questão do bombardeio que a gente recebe, de que eu preciso comprar, eu preciso mudar de bolsa, eu preciso mudar de celular, e não, você não precisa, né? Pois a gente é bombardeado com muitas falsas necessidades. Sim. E a gente continua respondendo a elas, né? Então, há um aprendizado que a gente precisa desenvolver sobre esse excesso de informações e excessos de necessidades que criam para a gente, né? Então, há um preparo emocional para isso, como também há um preparo, né, no caso de poupar dinheiro, de procurar um profissional da área, né? Um cientista contábil, enfim, um economista que pudesse ajudar e compreendesse até mesmo um gatilho aqui e outro ali que a gente pudesse entender onde está gastando demais ou poderia estar investindo, dependendo do caso, né? Verdade. E aí a dica que os especialistas dão também é importante você colocar no papel o quanto que eu ganho e o que eu estou gastando, o que eu posso cortar ali, o que eu não preciso comprar. É uma dica não minha, obviamente, mas de especialistas também. A gente está chegando ao final do nosso programa e aí o ano novo, ele remete também a todos nós uma ideia de renascimento, né? De recomeçar. Embora eu sempre falo que todo dia o sol nascendo é uma época também, é uma oportunidade que nós temos de recomeçar e de refazer. Mas o ano novo, ele nos traz isso, né? E aí eu queria que você falasse para as pessoas de casa o que elas devem aproveitar nesse momento, esse momento de renovação, é um ano que tá surgindo, a gente também pode renascer. E aí, diante dessas metas, eu queria que você desse umas dicas aí para as pessoas de casa ou falasse alguma coisa para elas também. Bem, eu acho que o principal, pensando até no que a gente tem visto ultimamente no mundo, de uma maneira geral, né, é que as pessoas se olhem um pouquinho mais, que elas façam esse contrato com elas mesmas de mais estabilidade emocional, de mais harmonia e de mais reflexão. A gente está muito impulsivo. Verdade. E se a gente puder pelo menos parar 10 segundos antes de dar uma resposta, a gente consegue refletir um pouco mais e dar uma resposta um pouco mais inteligente ou nem dar resposta. E isso pode ajudar a gente bastante. Então, esse é um primeiro passo. E o segundo passo é a gente também selecionar as pessoas com quem a gente quer estar em volta. Há pessoas que nos agregam bastante, que querem nosso bem. Mas há pessoas que nem sempre querem o nosso bem, né? E eu acho que isso é importante a gente saber separar. Há muitas relações tóxicas. Às vezes até mesmo é um namorado, uma namorada, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão para que a gente recomece sempre o nosso dia, quando o sol nasce ou quando vira de 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas que a gente recomece com um caminho aberto e não com um caminho cheio de obstáculos ainda para a gente alcançar. Maravilha, Vitor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço e espero ter contribuído para os nossos espectadores, né? Com certeza contribuiu. Muito obrigada. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite sua semana. Tchau, tchau.